Nós vamos ler novamente aqui, novamente num texto que estamos desde a semana pentecostal, e eu espero que não exista um só crente aqui na igreja que diga assim, de novo nesse texto, porque quando você diz de novo nesse texto, você está dizendo que, no mínimo, o pregador está dizendo as mesmas coisas toda semana. Aí é uma mentira do diabo. Segundo, você está dizendo, sem querer, que a Bíblia Sagrada é esgotável. Mas a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável. Talvez o último sermão que eu pregarei nesta série sobre a cura de Naamã seja de hoje a 8, mas não por falta de conteúdo. O pastor Hermes Maia escreveu um compêndio acerca do Pai Nosso. O pastor Lord Jones pregou dezenas de sermões sobre o Sermão do Monte e compôs um livro mais ou menos dessa grossura, eu tenho ali. O grande pregador pentecostal já falecido, Orlando Boyer, conseguiu pregar pelo menos 16 sermões em João 3:16. Então, a menos que você não esteja prestando atenção aos conteúdos que se apresentam, você não tem o direito de dizer nesse texto de novo. E eu quero hoje ler com você a partir do verso 8. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 5, a partir do 8, sobre a cura de Naamã, diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi indignado, ou com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, porém, te peço que aceites um presente do teu servo. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na... Perdão, irmãos, vamos pontuar direitinho. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o teu servo. E Eliseu lhe disse o quê? 3 palavrinhas e vocês dizem mais forte: Santo Deus de Israel, eu me rendo totalmente em tua presença, corpo, alma e espírito, com toda a força da minha vida. Eu me lanço inteiramente em tuas mãos. Que a revelação que o Senhor me deu para mais esta noite, na qual imploramos que o Senhor comece a curar os enfermos, essas revelações sejam passadas para o teu povo que está aqui. Pai, esse povo não vem aqui só por vir. Esse povo vem porque carece de uma palavra, porque necessita de uma instrução do Senhor. Então, meu Deus, que não seja eu, mas o teu Espírito em mim. E eu quero neste momento, Senhor, invocar a inspiração. Talvez melhor teologicamente fosse te dizer, mas o Senhor me entende. Te peço a iluminação do teu Espírito e a direção para instruir o teu povo, em nome de Jesus. E todos que concordam fortemente dizem amém. Esse amém pode ser mais forte? Amém. Eu sou encantado com as Escrituras. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu vou usar uma expressão, vocês vão entender. Eu sou doido pela Bíblia. Sou louco pelas Escrituras e pelo seu autor. Nesta noite eu quero falar sobre Eliseu, no ato da cura de Naamã. Eu gostaria de frisar, de focar meu sermão hoje sobre a vida de Eliseu como profeta. Eliseu como profeta nesse texto. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Alguma vez você pediu a Deus para ser profeta? Para ser usado em profecia? Outra coisa que eu quero perguntar: alguma vez você deu uma profecia para alguém e ela se cumpriu? Pergunta outra coisa: alguém alguma vez profetizou para você e se cumpriu? Moisés diz: quem dera que todos fossem profeta, todos profetizassem. E Paulo disse: buscai os melhores dons, porque existem uns que não são tão bons quanto outros. Ele disse, principalmente o de profetizar, porque quem profetiza edifica sua igreja. É por isso que eu peço a Deus que derrame nesta noite o seu dom profético no meio de sua casa. Quantos aqui estão com o coração aberto para Deus lhe usar? Se o Senhor quiser te levantar como profeta nesta noite, para a sua glória, para a edificação de sua igreja, quantos nessa noite se entregam 100% ao uso do Senhor? Glória a Deus. Naamã foi curado da lepra. Mas eu gostaria de nesta noite focar o meu sermão subordinado ao tema: o comportamento do profeta Eliseu na cura de Naamã.
Ou talvez fosse melhor dizer, os comportamentos de Eliseu na cura de Naamã. Ou para ser mais escriturístico, os 7 comportamentos, as 7 formas de Eliseu se comportar como profeta diante da cura de Naamã. Será se ele passou no teste? Será se ele passa no teste? Irmãos, eu tenho certeza de muitas coisas neste mundo, talvez em relação à proporção das coisas que existem, sejam poucas coisas das quais eu tenho certeza, mas de uma eu tenho: estou sendo constantemente avaliado. E depois que Deus me levar, talvez eu creio, eu acredito, eu vou crer, vou profetizar em ditosa velhice, continuarei sendo avaliado. Hoje nós vamos avaliar o profeta Eliseu. Ele morreu há milênios. Enquanto vivia, ele estava sendo avaliado. E depois de morto, nós vamos também avaliá-lo aqui. Sua vida é avaliada todos os dias, quer você queira, quer não. Você é avaliado como profissional, você é avaliado como pai, você é avaliada como mãe, você é avaliado como crente e como obreiro da casa de Deus. Será se eu estou passando no teste? A Bíblia diz que o obreiro deve apresentar-se a Deus aprovado. O homem tem que apresentar-se diante de Deus aprovado, que não tenha do que se envergonhar. Vamos avaliar o profeta Eliseu. Como foi que Eliseu se comportou? Número 1, no texto que lemos. Número 1, ele se comportou como um profeta bem informado. Como é que nós encontramos isso, bispo? Olha aí o verso 10 comigo. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo. Vamos ler o 8 que é melhor. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, saberá que há profeta em Israel. Nota que o versículo, olhe para cá agora. Note que o versículo diz que Eliseu ouviu falar que o rei Jorão havia rasgado as vestes. Agora eu pergunto, como foi que Eliseu ouviu falar? Como foi que Eliseu ouviu falar se ele não estava ali? Nem tinha WhatsApp, nem havia Facebook, nem havia jornais como hoje temos, nem havia TV, nem celular. Ele ouviu falar que o seu rei estava aflito. Ele ficou informado de que o seu rei estava numa pior. E o que era que Jorão tinha? Um problema sério em mãos. Porque Naamã chegou doente de lepra e disse: eu vim aqui para o Senhor me curar. E Jorão ficou em desespero. E o profeta Eliseu, sem estar no reino, ficou informado do que estava acontecendo. Estava por dentro do que acontecia no reino. Profeta bem informado. Eliseu não desligava do céu. Ele estava sempre ligado no céu. Mas ele estava também por dentro das coisas que aconteciam aqui. Eliseu detestava a arrogância, mas sabia reconhecer, ou sabia quem ele era, estava informado de quem ele era. Ele detestava a arrogância, mas ele reconhecia, sabia, estava informado de que ele era um profeta. Ele disse: estou informado que o rei está em aflição, estou informado que o rei não pode fazer nada por Naamã, mas estou bem informado de que eu sou profeta e que tenho capacidade de falar com Deus e resolver o problema de Naamã. Um homem bem informado, um profeta bem informado.
E aí eu lembro-me do que Salomão escreveu no livro dos Provérbios, capítulo 3, verso 5, ele disse assim: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, e não fiques amarrado no teu próprio entendimento. O profeta não pode se amarrar no seu entendimento, não pode ter o entendimento amarrado. O profeta não pode ser um desinformado, ele tem que estar ligado no céu, informado do que acontece no céu, mas tem que estar informado do que acontece na terra. Ele tem que ser um homem conhecedor de Deus, mas ele tem que conhecer também o que acontece ao seu redor. Ele não pode se desligar deste mundo, porque o mundo que nos rodeia exige que os profetas sejam bem informados. Nós não podemos ser uns desinformados, para os homens olharem para nós e perguntar se aquele profeta tem capacidade de ser realmente profeta. O profeta Eliseu ligado estava no céu, mas não desligava dos acontecimentos aqui. Bendito seja o santo nome do Senhor. Profeta, se tu queres ser profeta, te ligas no céu, mas não te desliga da terra, porque há muita gente na terra que precisa que você seja um homem bem informado para passar-lhes as informações necessárias. Portanto, não desligue da terra, pelo amor de Deus, se informe do que diz as Escrituras. Queres tu ser profeta? Pois a Bíblia diz assim: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todo servo de Deus precisa manejar a palavra da verdade, precisa estar informado, tem que ser um profeta informado, senão ele entra em problemas difíceis. Aquele pregador estava no altar e dizia: Jesus Cristo ia com a multidão e Nicodemos na frente, e a multidão rodeava Jesus e Nicodemos na frente, mas Nicodemos era pequenininho. Nicodemos pelejava para ver Jesus e não via, porque ele era anão, ele era pequeno. Nicodemos pelejava para se aproximar de Jesus, mas a multidão estava na frente. Nicodemos não podia chegar perto de Jesus. O que é que ele fez? Subiu numa árvore. E quando ele subiu naquela árvore, Jesus olhou para Nicodemos, e Nicodemos lá em cima da árvore. Aí um pastor estava perto dele e disse: irmão, não era Nicodemos não, era Zaqueu. Aí ele disse, Jesus disse: desce, Nicodemos, que o lugar é de Zaqueu. Procure se informar, procure ler a palavra, procure ler bons livros, procure assistir alguma coisa na TV que tenha importância. Informe-se das coisas, pois o profeta tem que ser bem informado. Se você já entendeu essa parte, eu passo para a segunda parte, e renda para Jesus uma salva de palmas. Aleluia. O segundo comportamento de Eliseu, eu poderia dizer assim, a segunda coisa, ele se comportou como um profeta colaborador do rei. Glória a Jesus. O texto que nós lemos no verso 9 vai dizer, versos 8 e 9, já lemos, que quando ele ouviu que o rei estava perturbado, o que é que ele fez? Ele colaborou com a paz interior do monarca. O que é que ele disse? Deixe esse problema comigo. O que foi que ele fez? Tirou o problema de dentro da casa do rei e colocou de frente de sua casa. Manda esse leproso vir a mim. Na hora que ele disse isso, o rei ficou em paz. Ele percebeu que o seu rei estava em angústia. Ele percebeu que o monarca estava angustiado, porque ele não podia curar Naamã. O que foi que ele disse? Saia o problema da casa do meu rei.
e venha para a frente de minha casa. Ele comprou a briga, louvado seja Deus. Quantos cristãos estão aqui que já viram alguém em algum problema e você disse assim: eu compro a briga para mim, e você comprou e deu certo para você? Dá glória a Deus. Você comprou a briga para você. Você tirou das mãos daquela pessoa e disse: agora é comigo e o Senhor, e nós vamos contra Satanás, e você venceu. Diga glória a Deus quem já fez isso. E dá certo. Eliseu disse: eu compro a briga. Colaborou com a paz interior do rei. Eliseu era um cidadão do céu, irmãos, mas não se omitiu em sua cidadania da terra. Tem cristão que acha que deve estar sendo somente ligado ao céu. Ele colaborou com a sua cidadania da terra, tirou o problema de frente da casa do rei de dentro e colocou de frente da sua casa. Sim, ele colaborou com o seu líder nacional. Ele colaborou com a paz daquele que estava à frente da política do seu país, Israel, o rei Jorão. E eu pergunto a você: nós temos feito o que para aliviar a carga daqueles que estão em eminência? Nós temos ligado para aqueles, ou orado por aqueles, ou cumprimentado aqueles que nós achamos serem grandes e maiores do que nós, e achamos que eles não necessitam de nós, só porque tem dinheiro e tem fama e tem posição? Se fosse assim, se eles não precisassem, muitos deles não se enforcariam, não atiravam no ouvido, não pulavam de cima de um viaduto. Aquele rei tinha dinheiro, tinha posição, mas sua alma estava angustiada, e havia um profeta que não tinha riqueza, mas podia colaborar com a saúde emocional do rei. Seja você usado por Deus para colaborar com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, sabe o que foi que Paulo falou? Paulo disse que tinha um homem chamado Tito, e ele disse assim: quanto a Tito, Tito é meu companheiro e colaborador. Olha, segundo aos Coríntios, ele falou, Tito, capítulo 8, verso 23, é meu companheiro e meu colaborador. E eu pergunto para você: você colabora? Você colabora com a paz de alguém, interior de alguém, ou você colabora com o pior das pessoas? Seja um colaborador, seja aquele que se levanta como Eliseu e diz assim: eu vou procurar quem procura de uma palavra minha. Ô meu irmão, imagina como aquele rei dormiu tranquilo naquele dia. Quem está me ouvindo, diga amém. Imagina como ele dormiu tranquilo naquele dia. Ele não foi igual aquele irmão que eu cheguei para dirigir o culto e estava com a dor de cabeça grande, e disse: irmão, tu está dirigindo esse culto e eu vou pregar, mas a dor de cabeça está tão grande em mim, pelo amor de Deus, ora por mim, irmão, que eu estou com a dor de cabeça. Ele disse: irmão, pois tenha cuidado, que aquele irmão que morava naquela esquina ontem começou com uma dor de cabeça assim, meio-dia, quando foi de tarde ele já tinha batido as botas, hein? Misericórdia. Aí eu comecei a fazer a pregação. Ele começou a pregar, vira para cá, por favor. Ele começou a fazer o culto, vira aquele ventilador para cá, por favor. Aí ele começou com o hino. Cadê o menino do teclado? Já está lá, já saiu. Ele começou: vamos começar. E quando enfim chegar a hora, e eu dedico esse hino ao Bispo Amaro, em que a morte me visitar. Recebe, Bispo Amaro? O senhor recebe? Não, está repreendido. Quem entendeu o que eu falei, diga glória a Deus. Levante a mão e diga: Senhor, me ensina a colaborar. Aleluia! Ribadarabassurianabarras. Eliseu, em terceiro lugar, se comportou como um profeta, instrutor de comandante. Ele não tinha dinheiro, mas tinha poder de Deus. Ele não era tão conhecido como aquele comandante Naamã, mas era conhecido no céu. Ele sabia, Eliseu sabia, que em matéria espiritual
O mestre não era Naamã. Em matéria espiritual, o mestre era ele que estava ligado com o céu. No sentido militar, o mestre era Naamã, mas no sentido espiritual, o mestre era Eliseu. Por isso que ele se comportou como instrutor de comandante. Eliseu sabia que cada um de nós, por menor que sejamos, por mais inferior que achamos que somos, todos nós dominamos alguma área da vida. E nesta área todos nós podemos dizer: vai! O agricultor tem direito de dizer aos seus trabalhadores: vai! O comandante de polícia tem direito de dizer aos seus subordinados: vai! O pai tem direito de dizer aos filhos: vai! E o profeta tem direito a dizer até o presidente da república: vai! E ele tem que ir. E ai dele que não for. Quem entende, dê glória a Deus. Se você é profeta, a autoridade é tua. E tem mais uma. Eliseu tinha certeza de que sua instrução dava certo. Profeta é assim. Ele tem certeza de que sua instrução é a verdadeira. Deixa ele vir a mim e ele saberá que há profeta. Eu estou certo que sou profeta. Era isso que Eliseu estava dizendo. Eu tenho certeza que o que eu falar, Deus assina embaixo. Por isso que tem horas que Eliseu não dizia: assim diz o Senhor. Ele dizia: segundo a minha palavra. Porque quem está no altar de Deus, segundo minha palavra, Deus assina embaixo e vira a palavra de Deus. Quem aplaude é Jesus de Nazaré. Escuta bem. Eliseu, por que Eliseu disse aquilo? Quem olhasse para Eliseu, para os trajes de Eliseu, quem olhasse para a vida de Eliseu e olhasse para a vida de Naamã, poderia dizer o seguinte: mas Naamã tão grande e Eliseu aparentemente tão pequeno, Eliseu instruindo Naamã. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu, sim, quando ele escreveu sua carta aos Coríntios, ele disse o seguinte, lá no capítulo 1, verso do 27 em diante, ele disse assim: ó, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Aleluia. Foi assim que ele disse. Não adianta você se considerar pequeno. Eu repito o que Paulo disse: mas Deus, repita comigo, e eu prossigo: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Dê glória a Deus. E ele continua: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glorifique. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir e aniquilar as que são. E você exalta Jesus de Nazaré. Ele se comportou, como você está vendo no telão, como uma pessoa instrutora de comandante. Olha, Naamã, lá no teu lugar quem manda é você. Na tua área quem manda é você. Quem entende de soldado é você. Quem entende de arma é você. Mas de cura e de Deus quem entende sou eu. Eita glória. Quem está sentindo o que Deus está falando aqui, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Diga: por mais pequeno que eu seja, por menor que eu seja, quem entende sobre Deus sou eu. Diga: se o presidente da república não conhecer Jesus, eu sou o mestre dele. Aplauda Jesus agora. Instrutor de comandante. Vamos falar sobre o quarto comportamento de Eliseu. Quarto comportamento de Eliseu. Como foi que ele se comportou? Ele se comportou como um profeta delegador de funções. Olha bem, Eliseu, ele era um grande homem. Um homem que pega farinha e joga na panela que está matando, a comida está matando todo mundo, e a panela se torna saudável, era um grande homem. Um homem que aprendeu aos pés de Elias é um grande homem. Um homem que dizia as ursas que devorassem os zombadores e as ursas obedeciam, era um grande homem, mas mesmo assim ele não quis trabalhar sozinho. Se você ler o texto, você já leu. Verso 10 diz que ele mandou um mensageiro falar com
Naamã. Ele não saiu. Chamou Geazim e disse: Geazim, vá dar o recado para mim. Você é o meu menino de recado. Diga lá que eu vou ficar em oração. Ele comissionou, delegou a função de dar recado a Naamã, a um garoto chamado Geazim. Delegador de funções. Eliseu tinha um jovem que era seu assessor para resolver coisas mais simples. Aliás, isso é princípio também de Atos dos Apóstolos. Levantai 7 homens de boa reputação, capítulo 6, homens que andam com Deus, e esses sirvam as mesas, enquanto nós, os apóstolos, viveremos da oração e do ministério da palavra. Não existe profeta que tenha sucesso trabalhando só. Não existe profeta que consiga ter um grande ministério se não envolver outras pessoas com ele. Não existe homem que tenha êxito se achar que sabe tudo. Não pode existir nessa terra um grande homem sem ter assessores, sem ter companheiros, sem ter delegadores de funções. Chegue na igreja Maranata no dia do culto e tire o sonoplasta dali. Tire alguém daquele computador. Tire alguém desse outro computador. Sim, tire alguém que trabalha na zeladoria. Tire o tesoureiro, tire o secretário. Deixe o bispo Amaro de frente dessa multidão, que você verá a igreja ter problemas em pouco tempo. Todo mundo precisa delegar funções. Quem não delega funções, a tendência é de ser derrotado. Mas Eliseu tinha alguém que estava com ele em todo o tempo, e isso é comprovado pelas escrituras. O escritor do livro de Eclesiastes, ele disse no capítulo 4, verso 9, ele diz: melhor é serem 2 do que ser somente um, porque 2 tem melhor paga do seu salário. Você está perto de sua esposa aí? Diz para ela: por isso que eu gosto de tu. Pai, diz, está com medo? Melhor é serem 2 do que serem um. Você está perto de um irmão que você conhece e diz: eu preciso de você. Ele era um delegador de funções. Obreiros, que é que tu pensas em tomar conta de uma obra na casa de Deus e não envolver alguém contigo? E no dia que você viajar, e no dia que você adoecer, que Deus te livre, mas acontece, quem vai assumir a tua vaga? Pelo amor de Deus, aprenda com Eliseu. Ele tinha um menino. Por que um menino? Porque tem menino que faz o papel mais bem feito do que um adulto. Existem adultos meninos, mas existem meninos que são adultos. Quem pode dar glória a Deus? Tem gente pequena que parece grande, e tem gente grande que parece pequena. Envolva pessoas no trabalho que você faz. Não faça como aquele pedreiro que contratou o servente. Servente, o serviço aqui é fazer barro, fazer massa, para eu rebocar essa parede. E alguém o chamou para olhar outro serviço, e ele disse: olha, faça a massa, quando eu chegar eu continuo o serviço. O servente fez a massa, e aquele pedreiro já estava conhecido, todo mundo procurando ele na cidade. Fez a massa e ficou esperando o pedreiro. Como o pedreiro tardou, ele disse: eu vou procurar rebocar essa parede. E ele começou a rebocar, rebocando, rebocou. E quando o pedreiro chegou, ele disse: cadê a massa? Ele disse: eu joguei na parede e reboquei. E o dono do serviço chegou e disse: rapaz, está melhor do que a do pedreiro. Aí quando o dono saiu, ele pegou o servente e disse: com qual ordem você foi rebocar a parede? Com qual ordem? Eu não mandei você rebocar a parede. Deixa de ser intrometido, rapaz. Se meta na sua vida e deixa a minha de mão. Ele estava com medo de perder o serviço. Quem tem medo de perder sua vaga é porque não tem segurança no que faz.
Quem tem medo de perder o lugar é porque não tem segurança de que Deus lhe chamou. Alguém me mandou dizer pelo WhatsApp semana passada, eu não sei quem foi porque foi no anonimato, estava lá dizendo um recado: Bispo Amaro, se cuide, porque tem um pastor querendo tomar a tua vaga. Eu disse: não se incomode com isso, que eu não estou incomodado, porque no dia que eu não servir, Deus me tire e bote outro que é razão dele, mas enquanto eu estiver servindo, ninguém ocupa a minha vaga, porque a capa de José só dava para ele, e a capa tua só dá para você. Pode glorificar a Jesus que hoje vem, é do céu. Quem pode sacudir a mão para o céu e dar glória a Jesus de Nazaré? Quem pode sacudir a mão para o céu e glorificar o nome de Jeová Nissi? Em quinto lugar, o profeta Eliseu se comportou como um profeta dotado de discernimento. Um profeta tem que ter discernimento por onde ele vai. Tem gente que suporta uma brincadeira, já tem outro que não suporta. Tem gente que você brinca de tal forma com ele, aumenta a comunhão, mas tem outros que você não pode brincar. Tem lugares que você pode brincar, tem lugares que você não pode. Inclusive foi feita agora uma pesquisa por uma revista, eu acho que foi a Época, sobre o lugar menos indicado para se usar um celular, para se atender um celular. E foram dados vários lugares: hospitais, sala de aula, hora do casamento, recepção e tudo mais, igreja. Todos concordaram, apenas 1, alguma coisa por cento concorda de que o celular deve estar ligado dentro de uma igreja. Todo mundo deveria ter esse discernimento. Aqui, a menos que alguém tenha alguém doente no hospital, ou trabalhe numa funerária, ou em um lugar necessário, mas a menos disso, nosso celular, a menos que a Bíblia esteja no celular e você não use isso como pretexto para estar comunicando com alguém dentro da própria igreja, tenha discernimento. Aqui é lugar de atender telefonema do céu. Aqui é lugar de passar Facebook, mensagem do Facebook para o céu. Aqui é lugar de receber mensagens no WhatsApp de Jeová. Quem entendeu, glorifique a Jeová. Tenha discernimento espiritual. Eliseu tinha discernimento, ele era dotado de discernimento. Por exemplo, ele discerniu a hora de receber Naamã dentro de sua casa e a hora de não olhar para a cara dele. Quando Naamã chegou lá, Eliseu não olhou nem para a cara, mandou um mensageiro falar com ele. Mas quando Naamã voltou a segunda vez, ele o recebeu em sua casa. Discernimento espiritual. Como é que nós vemos isso? Ele discerniu que se ele tivesse visto Naamã na hora errada, estaria encarando um homem furioso, enraivecido, e ele poderia desmoralizar o profeta. E ele era discípulo de Elias, e discípulo de Elias não aguenta certas coisas. Ele sabia que Elias uma vez teve um embate muito grande porque foi desrespeitado por um rei de Israel. O rei de Israel adoeceu e disse assim: vá lá e diga a Elias que eu mandei dizer que ele descesse aqui agora, que eu mandei. Elias disse: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e matar vocês. Na segunda vez: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e mata vocês. Quem é você? Ele era discípulo de um cara que não gostava de desaforo. Portanto, se Eliseu recebe Naamã da primeira vez, ia receber um homem enraivecido, cheio de orgulho, e Eliseu não estava pronto para escutar aquilo. Ele achou melhor manter contato com o céu e mandar um mensageiro resolver a parada. Mas quando Naamã foi curado, Naamã voltou com toda a sua comitiva, aí Eliseu abriu a porta.
Entra e senta aí, o que é que está acontecendo? O cara estava calmo, quem dá glória a Deus? Estava tão calmo que ele estava, e até crente. Ele não disse assim, fui curado, fui curado. Ele disse assim, Eliseu, eu vim te dizer uma coisa. Quando eu fui curado, entrou um negócio de mim. O que era? Eliseu disse, só pode ser o Espírito Santo. Ele disse, por isso mesmo, de hoje em diante, quando eu for dar minha oferta e meu dízimo, meu sacrifício, nunca mais irmão recebe. Agora é ao Deus de Israel. Eliseu discerniu a hora de recebê-lo e a hora de não recebê-lo. Deus te dará discernimento na hora de dar uma esmola e não dá a esmola. Deus te dará discernimento quem precisa e quem não precisa. Deus te dará discernimento quem tem chamada e quem não tem. Se lança nas mãos do Senhor, que Ele está aqui para te dar a tua vitória. Quem pode glorificar ao nome eterno de Jesus de Nazaré? Se recebe da primeira vez, receberia um homem furioso. Mas quando recebeu da segunda vez, além do homem tranquilo, estava crente na pessoa amada e bendita de Jesus. Por isso que a Bíblia nos exorta. O salmista uma vez orou lá no Salmo 119, disse assim: Senhor, eu sou o teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Levante as duas mãos e diga: Senhor, me dê inteligência, me dê entendimento para entender, me dê inteligência para compreender os teus caminhos. Então Eliseu se comportou como profeta de discernimento espiritual. Não era o homem que jogava os pés pela mão, não era igual aquele homem lá da serra, caçador, achava tatu, achava veado, melhor falando. Mas ele disse: eu só tenho um problema na minha vida, que eu nunca me encontrei com uma onça. Ah, se eu me encontrasse com uma onça. Cadê o discernimento desse cara? Ele sabia lá o que era uma onça? Mas um dia eu me encontro. Aí saiu a notícia que tinha uma exposta aqui em Brejo Santo, em algum lugar. Ele disse: vou lá, ainda vou pegar no rabo dela e segurar. Eu sou caçador e meu pai era caçador. Aí ele chegou e o povo, a onça na jaula, e o pessoal ao redor, e os instrutores: olha, não vai, não chega perto, não vai, toma cuidado. Ele disse: vou, peraí. Pegou um talinho de capim e foi catucar a onça. Cadê o entendimento? Cadê o discernimento? A onça é ágil. Ele colocou a mão os dois dedinhos aqui, ó, por dentro da grade, e catucou a cauda, o rabo da onça. Na hora que ele, nordestinamente falando, triscou, a onça fez assim com a pata, ó. Quando ele olhou, os dois dedinhos estavam só osso. Só osso. E ele disse: cadê a carne do meu dedo? A onça levou com só o cotoco de osso. Cadê o discernimento? Vai de novo, meu filho. O homem de Deus tem que ter discernimento. Quem é que pode com uma onça, meu filho? Coloca-te no teu lugar em nome de Jesus. Faça como Eliseu e peça discernimento espiritual. Se eu fosse você, eu dava logo uma salva de palmas para Jesus. Eita glória! Tem mais duas coisas e não são nem 9 horas. Eu digo ou não digo? Eu digo ou não digo? O sexto comportamento de Eliseu. Ele se comportou como um profeta cheio de contentamento. Diga: contentamento. Um ribuliço daquele todinho para nada, né? Que era a sétima coisa. Mas eu garanto ir rápido agora. Cheio de contentamento. Por quê? No verso 16 você vai ver que o Naamã quis pagar. Aliás, dar uma oferta. Ele estava com boa intenção. Se Eliseu, já que eu estou curado, pega uma oferta. Eu pergunto aos irmãos: é errado dar oferta a um profeta? Não, é correto. Mas naquela hora ele não recebeu. Por que ele não recebeu a doação financeira de tão boa vontade das mãos de Naamã? Porque ele
tinha contentamento. Ele era um profeta que vivia de doações, como lhe era devido, mas não alimentava a ganância. Eu, como pastor e pregador, tenho que receber salário da igreja. Jesus disse: digno é o obreiro do seu sustento e salário. Mas a Bíblia diz: trabalhai não pela comida que perece. Eu não posso subir nesse altar pensando, vai dar muito dinheiro hoje e eu vou me beneficiar. Eu tenho que subir pensando em pregar a palavra de Jeová. O homem de Deus vive de doações, mas não pode alimentar a ganância. Aleluia. Eliseu vivia de doações, mas sabia que prosperidade é muito mais do que vida financeira. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é um contentamento aqui dentro. Quem não tem contentamento, você põe 10 salários nas mãos dele e ele ainda acha que não dá. Mas quem tem contentamento, ele fica com um, ainda diz: glorificado seja Deus. Como um cantor cantou e escreveu: quando sobra algum dinheiro, ele diz Jesus é bom. Quando está faltando alguma coisa, ele diz ele é fiel. Ele não confundia prosperidade financeira apenas com o dinheiro. Ele soube dizer: eu não quero o seu dinheiro, mesmo que você insista. Porque ele era um homem de um grande contentamento. Ele vivia de doações, mas não permitiu que a boa vontade de Naamã servisse como compra de bênçãos. Ninguém compra bênção. A bênção é pela graça de Deus. Aleluia. Ele não queria que Naamã, como novo convertido, entendesse que tinha comprado a sua vitória, comprado a sua bênção. Eu não quero seu dinheiro. E Naamã insistiu e ele disse: não quero. Lá na frente Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 6, do 6 em diante, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com quem sabe? Contentamento. A piedade é fonte de lucro. A obra de Deus é fonte de lucro. Grande fonte de lucro é a piedade. E ele diz: repita a palavra, contentamento. É fonte de lucro, mas que tenha contentamento. Aí ele prossegue: porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo porém o sustento e com que se vestir, eu esteja e você estejamos satisfeitos. Quem diz amém? Levante a mão e diga: Senhor, me dê contentamento. Aleluia. Não está dizendo que você não deva querer ter mais. Queira, mas contente-se com o que o Senhor lhe deu. Porque se você for contentado, ou se você for contente com o que Deus lhe der, saiba, as bênçãos de Deus vão te perseguir. Louvado seja Deus. Não seja ganancioso. Não abrace mais do que a sua mão possa abraçar. Não veja mais do que os seus olhos podem ver. Não dê um passo maior do que suas pernas. Seja contentado. Eu acredito que vale até um glória a Deus bem alto. Não seja como aquele cara que chegou também lá na serra e disse à dona da casa: estou com fome. A senhora tem almoço? Ela disse: não, aqui no almoço é 9, 10 horas da manhã, já é 1 da tarde, eu não tenho nada. Eu tenho ali 12 bananas, chifre de boi. O senhor quer comer? Aí lá vem aquelas bananas, chifre de boi que davam uma volta. Aí ele diz: traga por favor. A mulher vem com aquelas 12 bananas, eu não sei como é que dá o nome realmente, mas aqui no Nordeste é rupemba. Rupemba, vocês sabem, né? As 12 bananas, quando chegou para ele, disse assim: dona fulana, a senhora não me leva a mal? Ele disse: não, o que é? Essas bananas não dá para matar minha fome. A senhora não ignora eu comer logo a casca? Eu como a casca, depois eu entro no miolo. E ela disse: rapaz, eu nunca vi gente comer casca de banana não, mas você disse que come, por certo, você é um tipo de gente diferente. Então, meta a cara e coma a casca. Ele comeu a casca das 12 bananas. Aí virou no miolo, só aguentou 2. Tenha contentamento. Quem quer ter contentamento, dê glória a Jesus de Nazaré.
seja um profeta contentado, e as palmas louvam a Jesus de Nazaré. Aleluia! Em último lugar, finalmente, a última coisa, igreja, ele era um profeta munido de extrema compreensão. Aí vocês vão repetir com a boca cheia: extrema compreensão. Eu pergunto a você, mulher de Deus, teu marido te compreende? Não responde alto não. Você se sente compreendida pelo teu marido? Agora eu vou perguntar aos homens, também não respondam, fica só para você e Deus. Tua mulher te compreende? Agora eu vou perguntar para os teus pais te compreendem? Vou perguntar para as mães, teus filhos te compreendem? Vou perguntar para a igreja, também não responda alto, também não. Teus pastores te compreendem? Teu namorado te compreende? Você compreende as pessoas? Pois Eliseu era munido de extrema compreensão. Ele compreendeu quando Naamã disse: olha, Eliseu, quando eu voltar para a minha terra, eu vou ter que levar o meu patrão lá na igreja de Rimon. E ele é velhinho, ele tem que se curvar. E eu tenho que ajudá-lo a se curvar. Eu queria que você pedisse perdão a Deus por mim. Eliseu compreendeu que Naamã estava querendo expressar que o corpo dele ia se curvar diante de Rimon, mas o seu coração estava ligado no Deus de Israel. Quem aplaude a Jesus de Nazaré? Quem dá glória a Deus? Eliseu compreendeu uma coisa que todo crente tem que compreender: cada ser humano vive num contexto diferente. Existem irmãos que nunca existiram irmãos em Israel que nunca precisaram se curvar diante de Rimon, porque não tinha um rei dizendo: você é obrigado, que eu sou seu patrão. E Eliseu compreendeu isso. Eliseu fez como hoje um profeta, se você compreenderia. Tem irmãos aqui que nunca vão precisar vender para ninguém 1 litro de aguardente, mas tem irmãos que trabalham no emprego que tem que transportar cachaça para cima e para baixo, porque é motorista. Eu tenho um irmão aqui na igreja que ele brigou num ônibus desse aí que faz linha para Juazeiro, porque os alunos chegaram e disseram: coloque aí Amado Batista para a gente ouvir. Se eu? Aquele imundo? Não, eu sou crente. Senão, mais crente é você, nós somos católicos, a gente quer escutar. Vem morena, vem amar. Se eu não boto, está repreendido Satanás. Ele chegou aqui, eu disse: irmão, não, bote lá o que eles querem ouvir. Você não é dono do ônibus. Ele disse: mas sou motorista. Ele disse: mas você, eu disse: mas você não é dono do ônibus. Você bota o que eles quiserem ouvir, porque quem está pagando é eles. Sabe o que ele fez? Deixou o emprego e foi passar fome. Eu digo: bem feito. Passar fome. Temos que entender que cada um vive num contexto diferente, meu irmão. A minha história é a mesma história tua? Não. A minha vida é o mesmo contexto teu? Não. Cada indivíduo vive num contexto diferente. Cada indivíduo tem que ser compreendido, porque vive num contexto diferente. Isso é prerrogativa para você andar pecando e fazendo o que não deve. Não, mas tem gente na casa de Deus que enquanto Deus não der um outro emprego a ele precisa continuar naquela empresa que transporta cigarro, transporta aguardente. E se você quiser fazer o bem desse irmão, a esse irmão, não o critique, peça a Deus que lhe dê outro emprego, que Deus é poderoso para dar. Quem compreende, dê glória a Deus. Seja compreensivo. Ele entendeu que Naamã era um novo convertido, e não se pode sobrecarregar novos convertidos. A mim, que tenho 27 anos de crente, pode me sobrecarregar.
Não faça isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Mas ao novo convertido, você não pode exigir dele que mude as vestes no dia que ele se converte. Ao novo convertido, você não pode exigir dele nem que foi aí? Perdão. Nem que ele abandone todos os vícios na hora que se converte. É um processo. Aliás, eu quero te dizer, cuidado para você não atirar pedra em quem é viciado. Porque quem é viciado é doente, precisa ser tratado. É muito fácil você olhar para um viciado e dizer: tenha vergonha na cara e deixe de beber. Mas quem já tomou algum remédio controlado sabe, no dia que não toma, não dorme. Quem é viciado na cachaça, no dia que não bebe, se treme, sente falta de ar e taque cardíaco. Seja compreensivo, meu irmão. Se você é homem de Deus, compreenda. Eu quero orar por você que quer ter as características de um profeta. Fique de pé em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite e que deseja ser profeta, que deseja ser o homem de Deus e a mulher de Deus que Deus quer que você seja, cheio de compreensão, cheio de discernimento, cheio de, meu Deus do céu, dotado de contentamento. Contente-se com aquilo que Deus te dá. Seja munido de compreensão. Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui antes de você orar. Talvez seja cômico. Pode até baixar essa música um pouquinho. A coisa que eu mais me arrependo com minha família foi uma cena que eu fiz com Áquisa quando eu era pequena, 3, 4 anos. Eu não exerci naquela hora compreensão com ela. Ela fez um mal feito lá, eu fui repreendê-la. E eu falei uma vez, ela não atendeu, a segunda vez não atendeu, a terceira vez eu parti para cima dela e disse: eu vou te bater. Eu vou te bater. Ela olhou para mim e disse: eu vou te bater, você teimou. Mas eu não bati, mas fiz pior. Não a compreendi. Eu disse assim: Áquisa, eu já falei 3 vezes, você não me atendeu. Responda-me. Quem está falando contigo é um homem ou um saco de batatas? Você acha que uma criança com 2, 3 anos, 4 anos vai ter discernimento para saber o que é uma coisa e outra? Eu lembro dos olhos de Áquisa assim. Respondeu: responda. Ela: é um homem ou um saco de batatas? Ela: vai responder: não, eu te bato. Ela disse: é um saco de batata. Com agressão. Que compreensão eu tive ali, gente. Deus me perdoe. Depois eu olhei para a frente do espelho e disse: será que eu sou um saco de batata mesmo? Deus te dê compreensão. Compreenda seu irmão, seu pai, sua mãe. Eu vou orar por você. Pai, eu passo a palavra de oração ao irmão Forte, depois ao irmão Joel, presbíteros de tua igreja. Mas eu te peço que quando eles terminarem de orar e eu orar e der a bênção, teu povo saia daqui com esta palavra dentro da alma. Enquanto eles estiverem orando, vai curando as enfermidades, como fizestes com Naamã. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, Pai querido, santo e poderoso, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela ministração da tua palavra, pela explanação, ó meu Deus, tudo aquilo que foi falado, Senhor, para que entendamos como deve ser a vida
e o procedimento de um homem de Deus, de um profeta. E neste momento, meu Deus, em que estamos diante da Tua presença, nós te pedimos, meu Deus, que esta bênção, estas qualidades, Senhor, elas venham sobre as nossas vidas. Que possamos, meu Deus, sobretudo, sermos mais compreensivos uns com os outros. Possamos, meu Deus, muitas vezes nos colocar no lugar daquela pessoa. Assim como Jesus veio e se colocou no nosso lugar, lá naquela cruz do Calvário, Ele se humanizou, para sentir na pele, meu Deus, aquilo que nós passamos nesta vida. Em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Por isso é poderoso para socorrer aos que são tentados. Ele viu os seus amigos, meu Deus, muitas vezes passarem por dificuldades. Ele viu a sogra de Pedro ali enferma e teve compaixão. Ele viu o seu amigo Lázaro morto. E quantas pessoas próximas, e ele compreendeu. Tu que és compreensivo, ó Deus Todo-Poderoso, Tu sabe como está a vida dessa pessoa, Tu sabe como esta pessoa vem sofrendo, meu Deus, acometido por enfermidade crônica, que já faz anos, meu Deus, que esta pessoa está sofrendo. Mas Tu é compreensivo, meu Deus, para nesta noite estender as Tuas mãos, sobre este povo, e abençoar, meu Deus, com a saúde, que a enfermidade agora bata em retirada pelo poder do santo nome de Jesus, e que essa pessoa, meu Deus, experimente um Deus compreensivo, experimente um Deus compassivo, experimente um Deus que é misericordioso e que não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas segundo as Tuas muitas misericórdias. É por isso que a Tua igreja te pede, ó meu Deus, estende as Tuas mãos para operar sinais, prodígios e maravilhas, que enfermidades incuráveis para a medicina nesta noite sejam repreendidas em nome de Jesus. Que pensamentos sejam mudados, pensamentos de vingança, pensamentos de incompreensão, pensamentos de derrota, pensamentos de depressão, pensamentos, meu Deus, que não vêm de Ti, mas vêm do inimigo e vêm do mundo. Trabalha nesta mente, trabalha, Senhor, nesta mente, para que essa pessoa nessa noite levante a cabeça. Reika sunemaste, nexandemaste, reika sunemaste. Nesta noite, meu Deus, esta pessoa compreenda que há um Deus no céu e que está no nosso meio nesta noite, com as Suas mãos estendidas, para mudar a história dessa pessoa, para levantar ela do charco de lodo, libertar dos vícios, libertar das enfermidades e abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem operado, segundo a Tua infinita graça, Teu infinito amor, Senhor, porque Tu vieste, Senhor, porque nos compreendeu, que sem o Senhor, a nossa eternidade seria perdida, na escuridão, nas trevas, na morte, mas o Senhor nos amou incondicionalmente, e que nesta noite, Senhor, o Senhor venha sim, nos dá do Teu Espírito Santo, para que venhamos aprender a discernir a Tua vontade, a discernir os Teus propósitos, a discernir o que está acontecendo com os nossos irmãos, porque aquele que diz que ama ao Senhor
e não ama o seu irmão é mentiroso, porque aquele que ama o Senhor, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Assim como o Senhor nos compreendeu, assim como o Senhor tem nos sondado e vê e sonda os nossos corações e compreende que nós sem o Senhor não somos nada, assim possamos compreender que a obra do Senhor precisa de cooperadores, que os nossos irmãos precisam de ajuda, que possamos esperar menos os outros e termos atitudes para ajudar mais o nosso próximo, para que ambos cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor comece a fluir neste momento, que o Senhor comece a tocar e a nos envolver no amor que vem do trono da graça, e que esse amor nos restaure a nossa comunhão, restaure a nossa compaixão, restaure o primeiro amor, para que possamos, Senhor, cumprir os teus desejos, que possamos renunciar aos nossos próprios desejos, para que os teus venham ser ativados, venham se cumprir, venham ser estabelecidos no nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos, porque a tua presença é real, Senhor. Nós te agradecemos, porque a tua palavra declara que há de ser, que todo que invocar o teu nome será salvo. Nós não podemos adquirir nada do Senhor sem antes o Senhor ter nos dado. A tua graça é grande, a tua graça é infinita, a salvação vem do Senhor, vem pela graça, e simplesmente nós invocamos o teu nome, e o Senhor vem, enche a nossa alma, restaura a nossa vida, transforma o nosso caráter e faz de nós mais do que vencedores. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai querido, por tudo. Amém. Se tu olhares, Senhor, todos para dentro de mim, igual ao teu. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia.